Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos! Acompanhados de um bom café arábica, um café especial, nós fazemos um giro de notícias, informações, conteúdos sobre bolsa de valores, investimentos, mundo empresarial. É importante separar o joio do trigo. O tempo passa rapidamente, a gente precisa ter sabedoria e administrar bem o tempo. Focar nas notícias, nas informações, garimpar informações que fazem sentido às nossas estratégias de investimento e nos distanciar de tudo aquilo que é ruído, que perturba, que nos desvia a atenção e que nos faz gastar tempo e tornar o nosso tempo improdutivo se nós estamos gastando ele indevidamente. Pense nisso. Bom, no programa de hoje a gente vai falar um pouco ainda sobre o leilão do 5G, é assunto para a gente ir enveredando aí os próximos dias. A Anatel ela vai contestar os argumentos do TCU no leilão do 5G. Né? Segue o rito. Na disputa de pareceres, há uma interpretação que a reunião do dia 18 do ministro do TCU será conclusiva em favor da posição do governo e a Anatel não aceitando o crítico relatório técnico do tribunal. E outra que pelo menos haverá pedido de vistas, adiando o calendário do leilão. Ou seja, isso não interessa ao Brasil, o adiamento do leilão do 5G. Então, está faltando até este presente momento um bom senso. E bom senso é algo sempre muito bom de se ter. É preciso ter bom senso. A área técnica do TCU produziu um extenso parecer, que foi tornado público no dia 9 agora de agosto, com um número muito grande de críticas à proposta do edital que foi formulado pela Anatel para o leilão do 5G. E aí se destacou alguns pontos, né, onde há uma forte convicção de que algo precisa ser revisto. Né? O mercado ainda está interiorizando esse relatório do TCU, foram 270 páginas esse relatório. Mas uma das questões que chama mais a atenção é a disputa entre os dois órgãos técnicos, né, da Anatel e do TCU. Tá virando um fla-flu. Tá virando um fla-flu. E não faz sentido, né, essa briga entre dois órgãos de um mesmo governo federal. Você tem dois órgãos se degladiando por conta de algo que não faz. A gente que vem do mundo empresarial, às vezes a gente vê disputas entre áreas no ambiente corporativo. E o que a gente percebe quando estuda esses cases é que isso não é saudável. As empresas que perdem tempo internamente disputando poder entre setores, entre departamentos, entre divisões, entre diretorias, faz com que a empresa perca tempo e que a empresa vá ficando para trás no processo competitivo com o mercado. Né? Com o governo é a mesma lógica. E, se você tem duas áreas do governo se degladiando, disputando espaço e poder, isso faz com que o governo seja o grande perdedor. E quando o governo é o grande perdedor, quem está perdendo em última análise é a sociedade brasileira, é a população brasileira, porque o governo, em tese, só deveria existir para atender às necessidades da população, da sociedade brasileira. Não é verdade? Então, se o governo fica em busca de disputa de poder entre si, entre órgãos, entre áreas, entre divisões, entre departamentos, entre instituições, isso faz com que a população seja grande prejudicada. Nós estamos vivendo uma nova transformação. Estamos já há alguns anos, algumas décadas, na verdade, na era do conhecimento. Na era do conhecimento, o novo petróleo são os dados, são as informações. E a pandemia nos trouxe, no ano passado, uma nova realidade. Ou seja, muitas pessoas tiveram que trabalhar remotamente. Isso foi algo profundo do ponto de vista de mudança de comportamento e de estruturas. Né? E aí o que é que acontece? O Brasil não estava preparado
para essa mudança tão rápida. Então, nós tínhamos até então uma conexão de internet de baixa qualidade. Eu digo isso porque essa era a minha realidade em minha residência, por exemplo. Uma internet que eu tinha de péssima qualidade, baixíssima qualidade, entendeu? Com muito pouca velocidade para fazer download, upload, né? Instável o tempo todo. Então, essa era a realidade em minha casa e que imagino que seja a realidade na grande maioria das residências do Brasil. Então, o Brasil tem urgência em ter fibra ótica. Essa é o primeiro ponto. Tem urgência em ter fibra ótica, porque essa é uma garantia de velocidade, é uma garantia de estabilidade, é uma garantia de qualidade. Coisas que alguns países já descobriram há mais de 20 anos, como é o caso do Japão. Né? Países que já descobriram isso há mais de 20 anos. No Brasil está começando a se falar em fibra ótica, né? E ter a fibra ótica na casa suportando a conectividade. Então veja que nós estamos atrasados, então o governo precisa ter pressa. O leilão do 5G é mais um passo à frente no fortalecimento de uma conectividade de alto desempenho, de alta produtividade, que vai fazer uma revolução em diversas áreas, a indústria 4.0, com muita robótica funcionando, a questão de você ter uma medicina de alta precisão, entendeu? Tudo isso são coisas que poderão estar sendo viabilizadas, né? Uma casa mais inteligente, os automóveis inteligentes, tudo isso pode ser viabilizado a partir do 5G. Então, é mais um grande salto que a gente vai estar dando e estratégico. Os países que forem mais rápidos vão adquirir vantagens competitivas, as indústrias vão adquirir vantagens competitivas, as pessoas no trabalho remoto, muitas empresas vão estar voltando com o fim da pandemia, mas muitas já disseram que vão manter uma parte de suas equipes em casa para reduzir custos fixos com escritórios, com segurança, com energia, com uma série de outros itens. Então, vai haver uma mudança também nesses aspectos estruturais do universo empresarial. E tudo isso demanda o bom senso do governo para acelerar esse leilão do 5G. Mas hoje o que a matéria aqui destaca do Telesíntese é que existe aí agora uma disputa, uma queda de braço, entre aspas, entre Anatel e TCU. Há também uma percepção dos técnicos da corte com relação que algumas questões podem ter extrapolado, né? Nas searas estritamente regulatórias. Segundo o TCU, foi esquecido pela agência ou mesmo de exclusiva competência do poder público, que é definir políticas públicas. Nesse caso, estaria o fato de o tribunal recomendar que sejam criadas metas de atendimento para as escolas públicas. Conectar escolas certamente é uma meta muito nobre e, de fato, como aponta o documento do tribunal, é completamente diferente de cobertura de acesso e conectividade de escolas, mas o relatório afirma, então, que não há qualquer compromisso de que as empresas vencedoras realizem conexão de qualquer escola nos próximos 20 anos. A ausência de compromisso para conexão às escolas é um fato, mas é uma decisão do Poder Executivo, que deverá responder por suas escolhas, não cabendo ao TCU redirecionar prioridades de investimento, avaliam os interlocutores. Esse assunto das escolas é outro assunto para mim que está perturbando esse leilão do 5G. Né? Existe um recurso criado no governo Fernando Henrique Cardoso e que eu estranho que a mídia não discute esse assunto, não traz esse assunto para discussão. Me causa estranheza também o Ministério das Comunicações não falar sobre este assunto. Deveria falar. Ministro Fábio Faria, tudo bom? Como vai o senhor? Vamos falar sobre o FUST? Né? Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações, criados lá atrás, em 1998, no primeiro governo Fernando Henrique, quando fez a privatização do sistema Telebrás. E ali foi criada uma taxa que é descontada de todos nós ao longo de décadas, exatamente para garantir que os serviços de telecomunicações cheguem em áreas remotas, em áreas de difícil acesso, em áreas sem viabilidade comercial. Este dinheiro está numa conta trancada a 7 chaves por todos os governos a partir de Fernando Henrique Cardoso. Todos, sem exceção, trancaram o cofre.
e usam esse recurso para maquiar as contas públicas e fazer superávit primário, coisas desse gênero. Usam apenas para contabilidade esse dinheiro. Segundo o presidente da Anatel, esse dinheiro já chega à monta de 36 bilhões de reais. Trancados. O ministro da Economia chegou a querer desbloquear esse dinheiro para usar para combater a pandemia. Está errado. Esse dinheiro constitucionalmente, esse dinheiro por origem, né? Ele foi criado, esse recurso, o FUST, o programa, para levar conectividade, para levar comunicação, para garantir conectividade em escolas rurais, escolas públicas de cidades distantes, regiões distantes. E por que esse assunto vai ser discutido dentro do leilão do 5G? Pelo amor de Deus, que falta de sentido um negócio desse. Isso é uma terra de absurdos, esse Brasil. Otávio Mangabeira, que foi governador da Bahia, dizia, pense num absurdo, ele dizia, na Bahia tem um precedente, eu amplio, Otávio Mangabeira, onde o senhor estiver, eu amplio, que no Brasil tem um precedente, não é só na Bahia não. Os absurdos, eles se promovem no país como um todo, e esse é um deles, um programa que foi criado no primeiro governo Fernando Henrique, na privatização do sistema Telebrás, até hoje não foi utilizado R$1 desse recurso, do FUST, e foi criado para isso. E aí está se discutindo, o TCU, Anatel, o Ministério das Comunicações, sobre questão de conectividade em escola. Esse assunto não deveria também estar sendo discutido nesse âmbito do leilão do 5G. Deveria estar sendo discutido no âmbito do FUST. E ninguém fala do FUST. É uma coisa de maluco. Ninguém fala do FUST. É como se ele fosse um fantasma. Vamos falar sobre esse assunto. Vamos discutir esse assunto. Congresso Nacional, onde estão os senadores, deputados que não têm um filho de Deus para discutir esse assunto? Para criar uma comissão especial para trazer à baila esse assunto? Cadê a bancada do agronegócio? Porque isso beneficiaria em muito escolas de ambientes rurais, cooperativas. Isso faria toda a diferença nas cadeias produtivas de agricultores. Onde está essa gente que está fazendo de cara de paisagem? Ninguém discute o FUST. Não faz sentido. Então é uma discussão, para mim, altamente equivocada, envolvendo a Anatel, CADE, sobre essa questão das escolas públicas, Ministério das Comunicações. Essa discussão tem que ser feita no âmbito do FUST, não no leilão do 5G. O leilão do 5G não tem nada a ver com isso. Difícil. O Brasil é um país complicado. Falta uma lógica nisso tudo. Mas esse foi o nosso Café com Ações de hoje. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.